Função. Conhecemos como função uma relação entre dois conjuntos, A e B, em que, para todos os elementos do conjunto A, há um único elemento correspondente em B, tá bom? Então, o que isso significa? Eu tenho que usar todos os elementos de A, ele precisa ter apenas um correspondente em B. Por exemplo, o 0 só tem um correspondente em B, só é o 0. O 1 tem um correspondente em B? Tem, é o 2. E o 2 tem o 4. O 3 só tem o 6. O 4 só tem o 8. E o 5 só tem o 10. Ah, professora, mas sobraram alguns elementos em B. Não tem problema que sobre elementos em B. Não pode sobrar nenhum elemento em A. Todos os elementos de A tem que ter um correspondente em B. Portanto, esse primeiro exemplo é uma função. É considerado função. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. Vamos ver se todos os elementos de A têm apenas um correspondente em B? Ó, o menos 1 só tem o 1, o 0 só tem o 0, o 1 só tem o 1 e o 2 só tem o 4. Ah, professora, mas o menos 1 tá no 1 e o 1 também tá no 1, não importa. Só que o menos 1, ele só tem um correspondente, que é o 1. E o 1 só tem um correspondente, que é o 1. Todos os elementos de A só tem um correspondente em B. Sobraram alguns elementos, não tem problema. É uma função. Então, o segundo exemplo é considerado função. O terceiro exemplo, vamos ver. O 1 só tem um correspondente? Sim, é o 4. O 2 só tem um correspondente? Sim, é o 4. O 3 só tem um correspondente? Não. O 3 tem um correspondente 5 e o 3 tem um correspondente 6. Não pode. Então, esse terceiro exemplo não é considerado função. O quarto exemplo, olha, só de olhar, olha aqui, ó, tem um elemento de A que não tem nenhum correspondente em B. Então, só aqui já deixa de ser função. Então, não é considerado função, ok? Bom, aproveitando que estamos falando de função, como nós temos aqui o primeiro e o segundo exemplo, que são funções, então eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho sobre domínio, imagem e contradomínio. Olhando para esses dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B, quem representa o domínio? Domínio. O domínio, ele é classificado pela letra D. O domínio, quem representa ele são todos os elementos de A, todos. Eu posso dizer, então, que o domínio é igual ao conjunto A? Pode. Ah, professor, e se eu quiser identificar? Você vai identificar desta maneira aqui. Colocar todos os elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Domínio. E o contradomínio, né? Vou escrever aqui, ó. Contradomínio. O contradomínio, ele pode escrever assim, ó. CD. O contradomínio são todos os elementos de B. Eu posso dizer que o contradomínio é igual a B? Pode. E se eu quiser demonstrar? Você vai colocar, então, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Agora, tem uma outra palavra chamada imagem. A imagem, ela aparece como IM. O que vem a ser a imagem? A imagem são apenas os correspondentes em B. Quem são os correspondentes em B? São aqueles que recebem
a flecha, né? Quais aqueles que receberam a flecha? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, ok? Vamos ver, então, agora aqui nesse segundo exemplo. Eu vou fazer assim, olha. O domínio eu vou chamar de D, né? Quem é o domínio são todos os elementos de A. Então, D pode ser igual a A. Ou A pode ser menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Domínio. E o contradomínio? Contradomínio são todos os elementos de B. Significa que é o 0, 1, 2, 4, 6 e o 8. E a imagem? A imagem, que é o IM, são os correspondentes de B. Quem são os correspondentes de B? O 0, o 1 e o 4. 0, 1 e o 4.